Bom dia, este é o dia que o Senhor nos fez, quero adorar. Coloquei hoje de manhã, né, aquela música do Paulo César Baruch, graça de Deus. Tudo é graça de Deus, essa que é a verdade, né? Merecido favor que nos alcançou, esse amor que nos faz viver. Essa é a realidade das nossas vidas. Vocês querem um pouco de preguiça? Nossa, esse horário é... Mas é assim, pra gente se organizar, pra gente conseguir fazer as coisas, a gente tem que acordar cedo, senão a gente não consegue. Senão o dia passa, realmente parece que os dias estão abreviados, porque você deixa pra acordar um pouquinho mais tarde, você não consegue fazer mais nada. Hoje a gente tá no dia de número 51. Parabéns a você que chegou junto com a gente aí no 50º dia. Cadê o esboço? Perdi. Hoje vamos de Levítico 26 e 27 e Marcos, capítulo de número 2. Hoje a gente vai falar no Levítico 26 sobre os segredos da obediência. Eu sempre falo, né, que a linguagem do amor de Deus é a obediência. E já dizia Davi, né, obedecer Samuel, na verdade. Obedecer é melhor do que sacrificar. Profeta Samuel, lá no livro de 1 Reis. E é verdade, obedecer, a melhor coisa a se fazer. Vamos lá, começamos aí, oremos, pois. Deus, obrigado, meu Deus, pela manhã, pela graça imensurável, por esse amor que nos alcançou. É verdade. Nós não deveríamos estar aqui, mas o Senhor nos ama, permanece nos amando. Obrigado por isso, Deus, pelo acesso à sua palavra, pelo país ao qual nós vivemos. Guarda essa nação, Pai, essa semana de carnaval. Nós sabemos o quanto Satanás age durante essa semana, Pai. Protege-nos a nós lá no acampamento, mas mais que isso, guarda os seus ensinamentos na nossa mente, para que venhamos guardar também no nosso coração. Amém? Amém. Então, Levítico, capítulo de número 26, ele vai começar assim. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, gente, já começa aqui a menção aí aos imagens, né? A gente tem Êxodo 20, mas a gente também tem Deuteronômio 26, né? Para quem aí gosta de um texto para usar, além do Salmo, que fala a respeito de imagens, a gente tem também essa menção de Levítico 26, né? Então, se você precisa de um argumento para usar, esse aqui também é um dos argumentos, né? Que ele reforça a respeito dos mandamentos. Não farei para vós outros ídolos, há somente um Deus, nem imagem de escultura. Então, ele não quer para nós nenhuma figura com figuras da vossa terra. Então, nada que pareça com algo daqui da terra. Esquece imagens. Imagens não agradam a Deus. Verso 2 diz: guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. E aí no verso 2 ele fala sobre guardar um dia para o Senhor. Aqui ele menciona sábado, né? Eu já expliquei isso outra vez, que o Senhor Jesus, ele é o dono do sábado. Ele
é o sacerdote principal. E quando Jesus vem, ele coloca agora que a gente tem que separar um dia para ele. Independente de ser o sábado, você tem que separar um dia para ele. Isso que é mais importante. E reverenciar o meu santuário, a casa de Deus, né? No caso aqui, faz menção ao tabernáculo, mas trazendo para os tempos atuais, a gente tem que ir à casa de Deus. Verso 3 diz: se andardes nos meus estatutos, nos meus mandamentos, na minha lei, e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas de bênção ao seu tempo. Isso aqui dá para usar que já sou eu, né? Para a oferta. Eu vos darei as vossas chuvas, o seu tempo, e a terra dará a sua mercê, e a árvore do campo a seu campo. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão e fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Então aqui ele fala, né, a respeito de a gente guardar os mandamentos e que ele vai providenciar a chuva e a colheita para cada um de nós. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de nós, né? Então fala que ele trará segurança, ele trará paz para todos nós, né? E ainda vai fazer com que nós venhamos perseguir os nossos inimigos, e eles cairão diante de nós, que nós teremos força para persegui-los também, né? Fala que 5 perseguirão a 100. Gente, eu não estou conseguindo perseguir a 10. É um leão de cada vez. Se ele está dizendo, né? Toma posse aí, que a gente vai correr atrás de 100 coisas ao mesmo tempo. Imagina, a gente já corre, você aí, meu Deus, atrás de tanta coisa. Imagina correr atrás de 100 coisas. Só Deus mesmo, né? Verso 9. Desculpa. Para vós outros olharei, e vos farei fecundo, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Então aqui ele fala que nós seremos fecundos, nós seremos prósperos, nós multiplicaremos também os filhos, né? E que isso, para a época, né, ter filhos aí era realmente uma certeza de multiplicação, nem tanto bens materiais. Se você não tivesse filhos, aí você estaria realmente não próspero, né? Era algo que era visto aí como a prosperidade de uma mulher, né? Filhos. E fala também que a gente deve comer primeiro novo. Isso aí vale para nós. Já viu quando a gente cisma, insiste em usar só a roupa que ganhou nova? E aí a roupa velhinha fica lá guardada? E aí tá sempre gasto. Então você tem que botar primeiro para usar o velho. Do mesmo jeito a comida, que foi falado sobre a colheita. Como é que você vai ficar colhendo, usando o novo e o velho? Vai ser desperdiçado? Pode haver desperdício. Então aqui também ele enfatiza essa questão, né? Você tem que primeiro comer o velho para dar lugar ao novo. Você que tá com aquela comida lá na geladeira que você já não quer mais, 2 das uma. Ou você dá fim nela, ou você dá ela pro cachorro, ou você joga ela fora, né? Mas primeiro come, a ideia é se alimentar mesmo, o velho, para você poder dar lugar ao novo. Presença de Deus.
Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timãos do vosso jugo, e vos fiz andar eretos, em pés, sem estar com a cabeça baixa. Então aqui fala que o tabernáculo, né, que era o lugar onde o Senhor devia ser adorado, ele tinha que estar no meio da congregação, no meio do acampamento, porque ele é o Senhor vosso Deus. Se o tabernáculo estivesse no meio, ele não ficaria bravo com eles, não ficaria aborrecido, o termo que é usado, né? Fala que ele andará conosco e nós seremos o vosso povo, porque ele nos tirou do período de servidão, de escravidão, em que nós estávamos lá no Egito. Ameaças pela desobediência. Mas, se me não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos, e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto: porei sobre vós terror e tísica, e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. E semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Até onde? Até o 16. Então, ele fala aqui que nós temos que ouvir e cumprir os mandamentos. Não adianta só entrar no ouvido e sair no outro, né? Senão não adianta. Mas temos que ouvir e cumprir os mandamentos. Responsabilidade, compromisso, né? De lembrar os estatutos de Deus. Claro que se a gente obedecer ao Senhor, vai dar tudo certo. Mas se a gente desobedecer, vem as consequências, né? Como a lei da semeadura. As consequências sobre as nossas vidas. Fala que ele vai pôr sobre nós juízo, febre, enfim, vai acontecer várias coisas diante de nós e a nossa vida ela vai definhar. E a nossa semente também vai ser entregue aos nossos inimigos. Então, é melhor fazer o quê? Ouvir e cumprir. Não adianta só ouvir, cumprir. As pragas e adversidades. Voltar-me-ei contra vós outros e sereis feridos diante dos vossos inimigos. O que vos aborrecem, assenhorear-se-ão de vós, e fugirei, sem ninguém vos perseguir. Se ainda com isso não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa do vosso pecado. Por isso que a gente fala que é mais difícil retornar, né? Além de a gente ser castigado 7 vezes mais, isso aqui é Antigo Testamento, gente. A gente sabe que agora isso aí. A graça de Deus sobre as nossas vidas. Mas a gente tem a semeadura, né? Que isso aí é algo que tá no Antigo e no Novo. Isso vem mesmo, não acho que você que não vem, que vem sim, tá? E aí ele fala: quebrantarei a soberba da vossa força, e vos serei que os céus sejam como ferro, e a vossa terra como bronze. Debalde se gastará a vossa força,
A vossa terra não dará sua mercê, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Então, se você trabalha aí com a rebelião, se levanta contra Deus, ele fala aí que ele vai permitir vir sobre nós algumas coisas, né? A opressão aí dos nossos inimigos, a doença, a desobediência, um preço alto que causa sofrimento aí a todos nós como seres humanos e infelizmente aí nos afasta de Deus. E se andardes contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Né? Volto a repetir aquilo ali que eu falei no 18. A fome e o desespero, 21 ao 26. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos. Os vossos caminhos se tornarão desertos. Se ainda com isso não vos corrigirdes, para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros. E eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança. Então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregue na mão do inimigo. Consequência da desobediência, né? Que vem sobre nós, a fome. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vô-lo entregarão por peso. Comereis, porém não vos fartareis. Então aqui fala que até a saciedade vem para com aquele que está com Deus, mesmo tendo pouco sustento, estando com Deus, estando na vontade de Deus, ele fica saciado. Tem que comer muito, não. Tem que se encher muito, não. Comendo pouco, ele já mantém aí a gente saciado, né? Mas basta que a gente mantenha-se no caminho da obediência. Por quê? Porque a desobediência vai trazer aí um terrível sofrimento para todas as pessoas, não só todos ali, todos ali que estão com eles no arraial. É um dos termos usados ali, né? Então, achei interessante isso aqui, né? Trará saciedade, comereis. Se desobedecer, vai comer 10 pão e não vai ficar cheio. A derrota diante dos nossos inimigos. Se ainda com isso me não ouvirdes e andardes contrariamente comigo, eu também com furor serei contrário a vós, outros, e vos castigareis 7 vezes mais por causa do vosso pecado. Vossos pecados. Comereis a carne dos vossos filhos e de vossas filhas. Destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós. Reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolareis os vossos santuários, e não aspirareis o vosso aroma agradável. Assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos, que nela morreram. Assolarei a terra, e se espalharão disso os vossos inimigos, que nela morarem.
Então, outra ameaça aí significativa diante do povo aí é a derrota diante dos seus inimigos, né? Algo aí que era comum outros povos quererem adquirir, conquistar, adquirir território, né? E aqui fala que ele será conosco, que aqui, se a gente desobedecer, o nosso cadáver será lançado a outros deuses, né? A outros povos, nações estrangeiras que não têm a mesma fé, né? É o castigo da desobediência. O exílio. Parei aonde? Reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolareis o vosso santuário, e não aspirarei o vosso aroma agradável. Assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela moram. Espalhar-vos-eis por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, com os vossos inimigos, né? O que eu falei agora. A vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos nesse tempo. A terra descansará e folgará nos seus sábados. Então até eu e você precisamos tirar um dia para parar de trabalhar. Do mesmo jeito que a terra para, a gente também tem que tirar um dia para parar de trabalhar. Fica trabalhando de segunda a segunda não, que não dá certo. Aqui a gente tem que descansar e folgar, no dia que seja, tá? Tá escrito aí no 33. Descansará e folgará, beleza? Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Quanto aos de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos seus inimigos, que o ruído da vossa folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros, como adiante da espada, sem ninguém os perseguir. Não podereis levantar-vos diante de vós, diante dos vossos inimigos. Então a promessa é que se a gente desobedecer, ele vai dispersar aí nós, ele vai permitir que os nossos inimigos venham diante de nós. Perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Então, a ameaça será severa contra as nossas vidas, diante dos nossos inimigos, nosso sofrimento diante de Deus. Perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos e pela iniquidade de seus pais. Com eles serão consumidos. Então, as ameaças aí severas são com um contexto específico, né? Se o povo não obedecer, ele será afligido. Então ele está ensinando ainda a importância da fidelidade e da responsabilidade com relação a Deus, né? Quando a gente fala isso, a gente fala na questão espiritual. Senão ele vai permitir aí sobre nós iniquidade, e aí nós seremos consumidos. Mas se confessares a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessares que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar
e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, também da minha aliança com Isaque, também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Para quem fala que só Jesus é misericordioso, aqui Deus, no caso, age com misericórdia. Se nós lembrarmos dele, né? Ele também se lembrará de nós. Fala que mais a terra na sua assolação deixada por eles folgará nos seus sábados, e tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, vistos que rejeitaram os meus juízos e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra, os seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-los, a invadir a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com que os seus antepassados que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhes ser por Deus, eu sou o Senhor. São estes os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor sobre si e os filhos de Israel no monte Sinai pela mão de Moisés. Então aí, tirando aí as ameaças de desobediência, ele faz a promessa aí, que ele vai nos restaurar, que ele vai, se nós reconhecermos aí o nosso pecado, ele vai se lembrar da aliança que fez conosco e vai restaurar aí o perdão para conosco também. Amém? Agora vamos de Levítico, capítulo de número 27. O meu título diz assim: votos particulares a sua avaliação. Compromisso aí e responsabilidade com Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Então, você está se prometendo, fazendo um voto diante de uma pessoa, você está se dedicando ao Senhor. Se o objeto por uma pessoa, fala aqui, continuando, deixa eu só continuar aqui. Se o objeto da tua avaliação for homem de idade de 20 anos até 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Então, um voto com Deus fala de um voto com valor. Você vai fazer um voto com Deus em particular? Então, aqui estipula que se for homem, o voto será de 60 a 50 ciclos de prata, se você for fazer um voto com Deus. Era estipulado aí um valor de acordo com a idade, com o sexo, homem ou mulher, né? Aí, para você ter uma ideia. Porém, se for mulher e a sua avaliação será de 30 ciclos de prata. Se a idade for de 5 anos até 20, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos. E da mulher de 10. Então, normalmente a mulher sempre a metade do valor em voto com... Eu nunca tinha visto essa parte. Com Deus. Você faz um voto com Deus, aqui tinha uma estipulação de um valor monetário para você fazer voto de acordo com a sua idade e de acordo com o seu sexo, sendo masculino ou feminino. Olha que interessante, né? Para quem fala sempre fazer um voto com Deus, e às vezes não um voto de guardar algo ou se abster de algo, aqui fala de voto com valor. Para quem condena aí, quem faça votos com valores, aqui a Bíblia ressalva que era um costume orientado aí pelo próprio Deus, né? Então não tem nada de mal se a pessoa quiser fazer um voto com valor. Se a idade for de um homem até 5 anos, a tua avaliação do Senhor será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação pela mulher
será de 3 ciclos de prata. Então, a pessoa deve se comprometer aí, estar disposta a cumprir o voto. Não é só, eu vou fazer, mas largar para lá. Fez um voto, tem que se cumprir esse voto, né? De 70 anos para cima, se for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos, se mulher, de 10. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que este o avalie, segundo o que permite as posses do que fez o voto, o avaliará o sacerdote. Então, se você não tem uma quantia X, mas você quer fazer um voto, você se apresenta diante do sacerdote aí e mostra e fala aí como você pode ser fiel aí ao seu voto dentro da sua real realidade financeira. E se for um voto de animal, né? Não um voto de valor, mas de animais. Tinham animais também que eram considerados valiosos. Afinal de contas, um lugar onde pessoas viviam da agricultura, animais eram super valiosos. Se for animal dos que oferecem ao Senhor, tudo quanto ele se der ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará, bom por mal ou mal por bom. Porém, se de algum modo se trocar animal por animal, ou um e outro serão santos. Se for animal imundo dos que se não oferecem ao Senhor, então apresentará um animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, será bom ou mal, segundo a avaliação do sacerdote. Assim será. Porém, se de algum modo o resgatar, então acrescentará a quinta parte à tua avaliação. Então, vamos supor, você entregou um animal ali para ser sacrificado. Tinha aquela relação de animais fendidos, né, que eram animais que tinham casco com uma fenda no meio, né? Fala aí do bode, fala do cordeiro, fala da vaca mesmo, né? Ovelha, animais com casco fendido. Mas havia animais que não eram aceitos, eram considerados imundos. Para você poder oferecer animais imundos, por exemplo, porcos que eram fendidos, mas eram considerados imundos, outros animais, os répteis, né? A pombinha não era imundo, podia ser oferecida. Mas se você tivesse como apresentar somente um animal que não entrava na lista dos consagrados, o sacerdote da época poderia avaliar se esse sacrifício poderia ser válido ou não. Às vezes a pessoa muito pobre, não tendo posses, foi um animal que ela conseguiu adquirir, né? Então, para poder ser considerado aí ou não, esse animal tinha que ser passado pelo aval do sacerdote. Onde que eu parei? E o 13 fala por resgatar. Por exemplo, você entregou um animal para ser aí sacrificado. Aí você se arrependeu. Não era para eu entregar fulano esse bichinho. Seja por qual for o motivo, né? Você quiser pegar de volta para si, né? Então você tem que acrescentar a quinta parte à sua avaliação. Então você tem que pagar sobre esse animal, o valor dele, a quinta parte, né? 1/5 aí, referente ao valor desse animal, se você for pegar ele de volta e não for entregue ao sacrifício. Quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas se alguém que a dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à tua avaliação e será sua.
Então, ó, você tem que comprar ela de volta. Se você, por exemplo, entregou a sua casa para que ela pudesse ser um local de trabalho ali de Deus, para que você possa tê-la de volta, você teria que pagar 1/5 acima da avaliação dela, para você comprar ela de volta, para você obter ela de volta. Ah, eu quero aí dedicar minha casa ao Senhor, ela vai estar envolvida aí na promessa, ela é santa, mas se você quiser retornar para você, desfazer o compromisso que você havia feito, né, não mantendo aí a sua palavra, você teria que fazer isso, trazer ela, comprar ela de volta, pelo valor dela mais a 1/5 parte. O gado não, a oferta lá, o animal é a mesma coisa, o valor dele mais 1/5 em cima do valor, para poder tomar de volta. 16. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a tua avaliação será segundo a semente necessária para o Senhor. Um gomer pleno de cevada será avaliado por 50 siclos de prata. Se dedicar ao seu campo desde o ano de jubileu, segundo a tua plena avaliação ficará. Peraí, vamos parar aqui primeiro, né? Aqui vai falar a respeito do campo. Se você entregou o seu campo para o Senhor, então o campo não podia ser resgatado ou trocado. Ó, se dedicar o seu campo desde o ano do jubileu, segundo a tua plena avaliação, ficará. Mas se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro segundo os anos restantes até ao ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação. Se alguém que dedicou o campo de algum modo o quiser resgatar, então acrescentará a 1/5 parte do dinheiro à tua avaliação, e ficará seu. Se não quiser resgatar o campo ou se o vender a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído livre do ano do jubileu, será santo ao Senhor. Como campo consagrado, a posse dele será do sacerdote. Então, cadê? Campo. A seção que termina com campo. Assim como nas outras formas de dedicação, né? Os campos não podiam ser resgatados ou trocados, uma vez que fossem dedicados a Deus. Então, isso reflete a compreensão profunda dos israelitas de tudo o que possuía. Será um dom de Deus e, portanto, poderia ser consagrado a Ele em um ato de devoção, né? Em resumo, aí o 27 oferece uma visão da profunda prática de fazer votos ao Senhor. Mas a gente não acabou, não. Deixa eu ver. Até o ano de jubileu. No ano de jubileu, o campo 24, voltará aquele que o vendeu, aquele a quem era a posse do campo por herança. Toda a tua avaliação se fará segundo o ciclo do santuário. Aí aqui a gente já faz menção àquela referência de retornar a terra para o seu parente mais próximo, né? Que fala a respeito do ano de jubileu, que a gente falou lá a respeito também de escravidão, né? A família poderia resgatar. Quando a gente fala resgatar, não é tomar para si. Ah, é meu, me devolve. Não, é comprar de volta pelo preço válido. E a pessoa deveria vender desde que fosse alguém que vendeu. Alguém da família que vendeu também poderia ser. Querendo de volta, aí ele deveria ser vendido. Toda a tua avaliação te fará segundo o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará. Seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Mas se for de um animal miúdo,
resgatar-se-á segundo a tua avaliação. Sobre ele acrescentará a quinta parte. Se não for resgatado, vender-se-á segundo a tua avaliação. Então, o primogênito de um animal, ele pertence a Deus, ele é de Deus. Agora, se for um animal que não é daqueles vendidos, né, o casco lá diferenciado, esse animal, ele pode ser comprado de volta. Porque se todo animal primogênito pertence ao Senhor, para você poder ficar com ele, você tinha que estar indo lá diante do sacerdote e oferecer aí o valor válido por ele, mais a quinta parte. Então, se você tem um filho só, seu filho pertence ao Senhor. Eu falo que os filhos, assim como diz a palavra, são herança do Senhor. Todos eles, né? Os filhos não são nossos, eles não pertencem a nós. Eles já são consagrados desde pequenos, justamente para poder pertencer a Deus. Coisas consagradas, não há resgate. No entanto, nada do que alguém dedicar irreversivelmente ao Senhor, de tudo o que seja homem ou animal ou campo da sua herança, se poderá vender, nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for dedicado irreversivelmente ao Senhor se poderá resgatar. Será morto. Olha só. Sabe quando a gente fala assim, olha, ora lá por mim pelo meu carro, consagra, a gente usa esse termo, né? O meu carro a Deus, né? Para que onde ele for, ele seja um instrumento aí usado na obra de Deus. Fala que a gente não pode tomar para nós de volta. Ninguém dentre os homens for dedicado irreversivelmente ao Senhor se poderá resgatar. Então, os levitas também, eles não podiam ter uma outra vida. Foi consagrado ao Senhor, a sua vida é para o Senhor. Todo animal consagrado ao Senhor, ele é do Senhor. Eles são herança do Senhor. Não há resgate das coisas consagradas. Você pode fazer um voto, né? A gente estava falando de votos anteriormente, né? A gente estava falando a respeito de animais, a respeito de fazer um voto aí com a sua casa, dedicar aí a sua vida como herança, dedicar aí o seu campo. Mas aí fala que se você consagrou, é do Senhor. Vai dizer, também todas as dízimas, as 10ª partes da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. A 10ª parte de tudo, dízimo, pertence ao Senhor. 10ª parte da terra também. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. Quer resgatar aí a 10ª parte da colheita que você entregou, você teria que pagar o valor dela mais 1/5. Então, não é de tudo não resgatado, né? A não ser pessoas consagrou a Deus, já era. Então, sacerdócio, líder, presbítero, seja lá qual for, você que tem aí uma missão consagrada a Deus, né? Você não pode ser resgatado. A sua missão é essa e segue até o fim. Se você quiser se desvincular dela, a palavra fala que isso é o Antigo Testamento, né? Eu volto a lembrar, é a lei de Moisés. Nós vivemos outro período, mas vamos nos colocar como estivéssemos na época. E aí, nós, entregando a nós mesmos como ofertas, nós não poderíamos voltar atrás. Uma vez colocado a mão no arado, não olhe para trás, apenas para frente. É sobre isso. E aí continua no 32. No tocante à dízima do gado, do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor.
Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará, mas de algum modo o trocar um a outro serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Então, o dízimo é do Senhor, pertence ao Senhor. A dízima do gado, do rebanho, isso pertence a Deus. Então, consagrou, primogênito, pertence a Deus, pertence ao Pai. E ele finaliza dizendo: são esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. São esses aí as referências que Deus fez a respeito do que os levitas deviam fazer ali diante do monte Sinai. Os detalhes aí, as obrigações, o que eles deviam fazer, o que eles deviam se adaptar, cada um o que devia fazer, reconhecer como santidade. Aqui, lições muito valiosas que nós chegamos até aqui, né? Leis relacionadas aí a todas essas informações orientam aí todo o povo de uma maneira a cumprir aí o que era culturalmente daquela época. Aqui a gente tem várias leis e regulamentos a respeito de tudo, né? Vários códigos sociais, éticos, humanos, todos mandamentos, vou colocar assim, todas regras de fé e prática. A palavra que a gente usou anteriormente foram estatutos, que Deus deixou para que nós viéssemos fazer. E nós devemos, e mais ainda, a tribo de Levi deve segui-la. E nós também, né? Isso aqui é um lembrete a cada um de nós que estamos fazendo essa leitura. Nós devemos compreender a autoridade de Deus para com as nossas vidas e atentamente ouvir a tua voz e obedecer. Tem uma música do Ministério Apacentar que fala sobre isso. A linguagem do amor é obediência. Lembre-se sempre disso. Aqui hoje, então, finalizamos o livro de Levíticos. Seguimos agora para Mateus, capítulo de número... Qual que é o número? 2. Falei Mateus, mas não é Mateus nada não, tá? É Marcos. Marcos 2. A gente já passou Mateus. O meu título diz assim, ó. A cura do paralítico. Então, bora lá. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E ele, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar os pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, dizia-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora,
para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante tomou o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos, a darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos tal coisa. Então aqui a gente vê, né, a cura desse paralítico, né, quando Jesus chega aí em Cafarnaum, nessa casa, a qual ele vem aí a pregar a palavra, e esses amigos, né, amigos de verdade, né, amigos que se esforçaram para levar um amigo enfermo, que sabia que podia curar, né, sabia que Jesus estava passando, sabia que Jesus tinha o direito não, que podia curar, né, ele ali que já tinha curado um endemoniado ali em Cafarnaum, então creio que a fama dele já tinha sido esparramada. Então as pessoas começaram a se juntar ali e esses amigos levaram ele. Esse outro amigo, né? 3 que se juntaram e foram 4 e levaram esse quarto amigo até Jesus, né? E ali fala que o pecado desse homem foi perdoado e também ele foi curado. Os fariseus aí caçoando, achando que não podia ser feito, achando que duvidando, né? Vendo que eles estavam ali para observar, mas que questionavam, né? Então, logo ele quis fazer mais ainda esse milagre para que fosse confirmado que ele, como homem, era o Filho de Deus. E aí a reação da multidão foi aquela, né? De espanto, jamais vimos coisa assim. E aí o chamado de Levi, que na verdade esse Levi, ele tinha esse nome antes e ele vem a se tornar Mateus depois que ele aceita Jesus, né? Fala assim, achando-se Jesus à mesa, 13. De novo saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Então ele começou a andar e aí começou a galera a segui-lo. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele me levantou e o seguiu. Prontamente largou tudo, abandonou tudo, o cobrador de impostos, e veio a seguir Jesus. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele, com seus discípulos, mais publicanos e pecadores, porque estes eram um grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Dormiu, podia ter dormido sem essa, né? Mas não. Aqui vai dizer que Levi, né, que vem depois de se tornar Mateus, logo depois que resolve seguir Jesus, resolve dar um banquete. Vou colocar aqui como se fosse um banquete de despedida. Que já que Jesus vivia a pregar pelos lugares, né, prontamente ali ele serviu ali um banquete para Jesus, ficou feliz. Ele que provavelmente ali era tido como alguém não de muito agrado dos próprios judeus, porque ele mesmo sendo judeus era um cobrador de impostos e não era visto com bons olhos. Ele não era uma pessoa de boa fama, de boa índole. Não que ele não fosse uma pessoa boa, mas
as pessoas não tinham ele como uma pessoa boa porque ele cobrava os impostos do seu próprio povo. Então, era uma pessoa que, Levi, sei não, era essa aí o sentimento que as pessoas tinham. Mas Levi, ele não se preocupava com o que as pessoas pensavam, tanto é que ele falou, eu vou abandonar essa vida aqui, vou seguir Jesus. Ele que eu quero seguir, não quero ficar fazendo o que Roma acha que é certo, ou que as pessoas acham que é certo. Eu quero fazer o que esse homem faz, eu quero segui-lo. E assim, ele faz esse banquete e os fariseus, que eram pessoas que acreditavam na lei também, na Torá, seguiam seus ensinamentos, eles estavam ali a questionar o porquê que Jesus estava com essas pessoas, porque era feita acepção sim de pessoas que não professavam a mesma fé, pessoas que não tinham o mesmo Deus, ou que não frequentavam tal sinagoga, ou que tinham um grau de instrução, ou que eram melhores financeiramente do que outras. Então, isso exigia, assim, as famosas panelas. Ainda existe hoje, né? Pessoas que se misturam com outras, pessoas que fazem esse tipo de acepção, né? E aí, duramente, Jesus critica esses homens. Ele dá essa resposta. Eu não vim para os que estão bons, eu vim para os doentes mesmo, aqueles que necessitam, independente de quem sejam. Todos que necessitam de cura, de restauração, de amor. Jesus veio para estes, né? E ele enfatiza isso. Aí a gente continuando. Eles vão questionar Jesus agora. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiverdes presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Quem é o noivo? É Jesus. E neste tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo novo tira parte das vestes velhas, e fica maior ainda a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos, né? Aqui a parábola do noivo e do jejum, e a parábola do pano novo nos odres novos. Então, só para eu voltar antes de seguir para frente, né? Quando ele fala que os discípulos de João, eles estão mencionando João Batista. Então, por que os discípulos de João estão jejuando e vocês... E por qual motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Por que os discípulos de João estão jejuando, a gente está jejuando e você não está jejuando? O jejum é utilizado ali para purificação, né? Um momento de devoção a Deus, um momento aí, uma prática comum, uma tradição para você trazer renovo, para você buscar algo, né, de Deus através do jejum, através da fé, da oração, também como penitência, né, sobre algo, mas uma abordagem mais espiritual aí. E aí questionou, né, por que a gente jejua, os discípulos de João jejuam e vocês não estão jejuando? Porque Jesus está no meio deles, né? Mostra aí que o noivo está presente. Ele é o convidado do casamento. O casamento naquela época durava 7 dias. Se a festa dura 7 dias, por que você vai parar de festejar com o noivo? O noivo está com ele, a presença de Jesus aí traz alegria, não luto, não penitência, né? Então,
É isso que ele quer dizer. Então, se eles estão com o noivo, se eles estão com o Messias, se eles estão com Jesus, eles têm que estar em alegria, eles têm que estar festejando, e não em luto, e não em penitência. E aí ele faz duas parábolas aí para poder mostrar melhor essa ilustração, né? Então ele vai falar do remendo de pano novo em roupa velha e do vinho novo em odres velhos, né? Então, estruturas antigas e rígidas, que são as práticas do Antigo Testamento, né? Que a gente acabou de ler as regras. Jesus aí apresenta uma nova roupagem, um novo entendimento, um novo momento de fé. Realmente ele vem para romper as tradições. Ele vem aí para mostrar a flexibilidade. Ele fala, compara assim, odres novos que podem conter vinho novo. Se há um momento novo, há uma roupagem nova. Se você tem pessoas antigas, elas têm que buscar uma roupagem nova, a partir do momento que elas se voltam para Jesus. Não que a lei de Moisés tenha sido esquecida a partir do momento em que a gente entra a falar de Jesus. A lei, ela continua existindo, os mandamentos, eles continuam sendo que ser obedecidos. Mas você tem que ver o momento em que o seu coração tem que estar voltado totalmente às coisas espirituais e o momento em que você tem que estar em comunhão com Deus. Aqui é isso que ele fala, que a gente está em comunhão, que a gente está vivendo um momento junto de celebração. O jejum não tem que ser mais feito? Sim. Tanto é que Jesus, ele jejua lá na frente 40 dias, né? Porque ele estava buscando ali um propósito no coração dele. Jejuar com propósito, não jejuar sem propósito, né? É necessário propósito para se fazer as coisas, não simplesmente fazer por fazer. Então, não devemos nos prender rigidamente às formas externas de religiosidade, mas buscar uma relação autêntica e viva com Deus, para que a gente possa ser renovado todos os dias, né? Não estou dizendo que não é mais para praticar jejum. Jejum continua a existir. É bom você fazer jejum, é bom para você poder estar mais próximo de Deus, jejum com oração, Jesus, mas ao tempo de se alegrar e ao tempo de jejuar. E aqui eles estavam se alegrando com Deus, porque Ele era o novo, né? Como eu falei, Ele nunca disse que não era para se fazer mais jejum, mas há um momento de se alegrar e há um momento de se guardar a palavra. 23 aí até o 28 vai falar sobre o sábado, né? Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Por quê? Porque eles não tinham trabalho, né? Então, nos campos, lembra que a gente viu lá no Antigo Testamento, era comum para se praticar caridade sempre deixar aí algumas espigas, algumas coisas para os órfãos, para as viúvas, para os necessitados. E eles passando por aquele campo, eles estavam colhendo. E aí a gente se depara com os fariseus, né? Advertiram-no os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da propiciação, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado está estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aquilo que eu li para vocês, né? Que eu li não, que eu já falei várias vezes. Agora você está vendo o versículo aqui, que
o Filho do Homem, Jesus, ele é o Senhor do sábado. Mais do que contradizer aí o Evangelho, né, mais do que querer vir contra ele, Jesus fala aí a importância da gente ver a necessidade. Ali Davi tinha fome e teve a necessidade de comer dos pães da casa de Deus. Então foi necessário fazer algo que não era comum, mas não porque ele profanou o templo, mas porque ele estava com necessidade de se alimentar. Não era hábito de Davi fazer isso, mas eles estavam em batalha, eles não tinham mais o que comer, então eles tomaram para si a comida que era do templo ali. E Jesus e os discípulos, eles se encontravam em necessidade para se alimentar. Então, mais do que não obedecer à lei, mais do que desrespeitar o sábado, aqui foi visto a necessidade de se alimentar. Então, foi necessário se alimentar. Então, não que ele estava justificando as ações dos discípulos com base nisso daí, né? Mas mais do que isso, né? Ele estava falando que Jesus é o dono do sábado. Não é mais o dia da semana, é você guardar a lei do Senhor e guardar Deus no seu coração. Ele é o Senhor. Mais do que ressaltar a lei, ressaltar o sábado, né? Você tem que guardar, estabelecer tudo aquilo que ele ensinou. Jesus é a autoridade, mais do que sobre as tradições religiosas da época. O verdadeiro descanso está em se santificar e se encontrar na presença dele. Esse aí é o verdadeiro descanso, né? Ele foi de encontro com os fariseus? Foi, bateu de frente com eles, de frente com o que era comum na época. E Jesus veio para bater de frente com tudo mesmo. As mulheres que não podiam estar nas sinagogas estavam aos pés de Jesus. Algumas até sustentavam o ministério de Jesus. Né? Mais do que viver as práticas religiosas, né? Ele olha para cada um de nós, ele nos convida a refletir sobre as nossas tradições. E mais do que isso, ele pede para que nós venhamos nos aproximar dele e não nos afastar dele. Às vezes as práticas religiosas, elas mantêm a gente engessado. Ao invés de elas nos aproximarem, elas nos afastam de Deus. E Deus, ele é amoroso, né? A essência dele é a fé. A relação dele conosco é o amor. Então, ele tem aí, mais do que rígidos regulamentos, tem que ser assim, tem que vestir assim, tem que fazer assim, assado, cozido. Mais do que isso, ele fala que nós temos que estar voltados a fazer o que ele nos pediu. Eles estavam ali com o Messias, fazendo a vontade de Deus, indo para pregar para com as demais pessoas. E se a sua necessidade é fome, coma. Se a sua necessidade hoje é o trabalho e você tem que trabalhar, a gente vai ter um encontro com Deus, o acampamento, algumas pessoas não vão poder ir. É um momento de comunhão que a gente vai ter com Deus? Sim, mas algumas pessoas têm que trabalhar, algumas pessoas têm contas a arcar. Mas você também não pode se esquecer de buscar a Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então tem que também observar isso. A gente também tem que buscar a Deus, mas a gente também tem que honrar as nossas contas. Tudo de maneira dosada, nada de maneira exacerbada. Trabalhe sim, mas também não deixe de separar um tempo para Deus. Seja aí o seu dia da semana, seja aí o seu sábado, o seu domingo, seja qual for o dia, separe um momento com Deus, mais do que religiosidade. Deus busca de nós amor, uma relação.
de obediência, um relacionamento. Amém? Foi esse, então, o dia de número 51. E agradeço você que chegou até aqui. Vamos orar para nós finalizarmos? Eita, aí. Pai, nós queremos agradecer, Pai, mais uma vez, por esse momento em que nós lemos, entendemos e, mais que isso, compreendemos os seus ensinamentos. Mais do que viver práticas religiosas, do que estarmos presos à tradição, nós queremos cada vez mais nos aproximar de Ti, Deus. Realmente que a nossa fé esteja contigo, que a nossa vida seja um com a Tua. Nós queremos estar próximos de Ti, Deus, todos os dias, nos aprofundar cada vez mais nos Seus ensinamentos, compreender cada vez mais a Sua palavra, caminhar contigo com a nossa vida espiritual, sair de toda paralisia que nos prende de religiosidade, que realmente a nossa fé seja um contigo e que nós possamos ter uma vida guardada na Tua presença, independente de ser sábado, independente de ser domingo, independente de ser terça, que nós tenhamos uma vida voltada para Ti. Todos os dias tenhamos a devoção e a busca pela Tua vontade. Assim eu oro, Pai, e agradeço por tudo que o Senhor tem feito com cada um de nós, assim como a graça alcançou a vida de Levi, que veio a se mudar e tornar Mateus, que ela venha também nos alcançar, que o Senhor mude o nosso nome, para que as pessoas possam enxergar algo diferente em nossas vidas, que o nosso amor para convosco venha romper barreiras, Pai. Em nome de Jesus, nós reconhecemos, precisamos de transformação, precisamos de redenção. E sem Ti nós não vamos conseguir. Nos ajuda, Deus, a mais do que ter práticas religiosas, a crescer contigo espiritualmente, Pai. Em nome de Jesus, não deixa que o orgulho, que o julgamento que nós temos para com as outras pessoas venha desagradar a Ti, né? Mais do que julgar as pessoas, nós devemos primeiramente julgar nós mesmos. De que adianta ganhar o mundo todo e perder a nossa alma? Assim como diz a Tua palavra, né? Que o julgamento seja primeiro para conosco mesmo, para depois vir julgar e apontar o dedo para outras pessoas. É o que nós oramos hoje nessa manhã, Pai. Nos ajuda a perseverar, nos ajuda com as práticas, nos ajuda com os estatutos, nos ajuda com toda a Bíblia. E que nós venhamos realmente esconder a palavra no nosso coração para não pecar contra Ti. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Isso. Finalizando então aí mais um dia. Você tem um dia aí maravilhoso na presença de Deus. Fica com Deus. Até a próxima.